graça de Jesus esteja com cada um. É uma alegria poder estar aqui pela segunda vez, nessa semana de oração, que nós possamos, nesse momento, a partir de agora, a partir dos momentos que nós entramos na igreja, possamos sentir a presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Acabamos de cantar o louvor, quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Meus queridos, o momento que nós estamos vivendo agora, o mundo está se apagando. As igrejas estão enfraquecendo. E nós precisamos pegar na mão do Senhor para que possamos permanecer firmes na presença do nosso Deus. A irmã Maridade está comentando, já nunca passamos uma semana do Calvário como estamos passando essa programação desse ano. Não tem visita. Ainda bem que nós não compramos brindes. Se tivesse comprado brindes, ia ficar lá para uma outra programação, porque não tinha visita para sortear os brindes. E a gente veio conversando com o Gustavo falou que no quinto centenário está sendo uma negação. Danilo está pregando uma igreja lá no Baianão, está sendo uma negação. A igreja central, misericórdia do Senhor. E a gente vê que o mundo está se apagando. E nós, como cristãos, que fazemos parte dessa igreja, precisamos reavivar a nossa fé, porque nós somos a diferença, nós somos o remanescente do Senhor. Existe um versículo na Bíblia assim: ei, acorda você que dorme, porque a vossa redenção está mais próxima de quando no princípio cremos. Então nós precisamos acordar, irmãos. Não vamos ficar tristes, porque por esse quadro que está acontecendo, pelo cenário que está acontecendo nas igrejas, nós vamos ficar ali, porque estamos firmes na presença do nosso Deus. É isso? Hoje nós iremos até as mensagens da semana do Calvário, do mês do Calvário, está sendo uma mensagem diferenciada, que não tem quase nada a ver com a morte e ressurreição de Cristo. Mas como foi elaborada, todas as igrejas estão pregando sobre esse mesmo tema. Hoje nós iremos falar sobre um tema bastante interessante, né? Que é sobre Jesus, saúde e salvação. É bom que a gente entenda algumas coisas sobre como começou o sistema de saúde, como era o sistema de saúde antigamente, como é que as pessoas eram beneficiadas em ser levadas aos hospitais, aos cuidados médicos. É bom que a gente tomou um pouquinho de reconhecimento sobre esse assunto. E aqui diz o seguinte: o tema principal dessa noite está lá em Lucas 10, 33 a 35. Vamos abrir a nossa Bíblia. Amém? Amém? Possamos orar? Amém. Lucas 10, de 33 a 35. Isso mesmo? Isso mesmo. De 33 a 35. Amém? Amém. E vamos falar mais uma vez com o Senhor. Querido Deus, bondoso Pai, nesse momento queremos te agradecer pela tua palavra nessa noite está sendo aberta. E nesse momento, Pai, mais uma vez vem falar o nosso coração. Amém. Nós sabemos, ó Deus, que carecemos muito das tuas palavras, dos teus conselhos. Precisamos muito de permanecer diante de Ti. E nós queremos contar com a tua presença nessa noite para sempre na vida de cada um de nós. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos para Lucas. Quem gostaria de ler? 23. 10, 33 a 35. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou de perto e vendo, compadeceu-se dele. Chegando, passou de ferimentos, aplicando-lhe óleos e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para a sua hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar.
Então nós vimos uma passagem aqui bastante interessante sobre alguém que tinha sido espancado. A Bíblia não diz assim especificamente quem o espancou. Nós sabemos que alguns salteadores, né, alguns ladrões, naquela cidade, naquela localidade, era cheio de ladrões, e aquele homem ia passando ali, alguns grupos de pessoas chegaram e espancaram ele, com certeza roubaram o que ele tinha. A Bíblia também não fala sobre isso aí, mas só fala que alguns líderes religiosos passaram por ali, e o que aconteceu? Um deixou de lado, o outro também fez a mesma forma. Aí de repente passa um samaritano, um homem rejeitado pelo judaísmo, um homem rejeitado pelos escribas e fariseus, e de repente passa aquele samaritano e se compadece daquele homem. Vai lá, limpa os seus ferimentos, coloca no seu animal, leva até uma hospedaria, cura, manda tomar conta daquele enfermo e paga ainda uma certa quantia, diz assim: olha, se de vir mais alguma coisa, voltarei para ver e restituirei o que ficar faltando. Então nós vimos aqui que também Jesus fez essa mesma coisa durante o seu ministério aqui na terra. E aqui a introdução diz o seguinte: a atual Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho foi fundado em 1919 em Paris, depois da Primeira Guerra Mundial. Porém, a origem dessa federação internacional nasceu em um campo antes. O jovem suíço Harry Donato, em 1828 e 1910, originalizou um grupo de moradores locais para cuidar dos enfermos na Batalha de Salfânia, Itália. Esta batalha ocorreu em 1859 e em 1863, Harry Donato, com 4 amigos, fundou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O propósito principal dessa organização era cuidar dos soldados feridos pela guerra. Então nós vimos aí que, pelo menos a gente sabe o fundamento da Cruz Vermelha, como ela foi fundada, o porquê, o seu objetivo de ser fundada, que era para cuidar principalmente dos soldados que iriam para a guerra e ser feridos, assim como até hoje tem a presença da Cruz Vermelha nesses grupos de batalha. Não é isso? Mas só que diz a história aqui que esse rapaz, ele fazia parte de uma família religiosa, de uma família anglicana, e os pais deles eram pessoas muito religiosas. A mãe dele cuidava dos doentes, dos órfãos e assim por diante, e com aquilo passou esse comunicado para o seu filho. E só resumindo um pouquinho, ele foi a primeira pessoa a ganhar o prêmio internacional, como resultado disso, ele ganhou o prêmio Nobel da Paz. Assim, se não fosse pelo cristianismo, não teria havido Cruz Vermelha e nem crescentemente e nem crescente vermelho. Ou seja, por intermédio desse jovem, por intermédio da religião, foi que surgiu essa parte fundamental de cuidar dos doentes. Só que, na época de Jesus, a medicina e os avanços na área de saúde não eram os melhores quando comparado aos nossos dias atuais. Vejamos bem, quantas pessoas morreram no passado por algumas doenças hoje já não existe mais pelo avanço da medicina. Hoje em dia tem pessoas que é operado sem precisar de mãos humanas. Coloca no nome de um robô, o robô vai lá, faz com a sua tecnologia, faz a operação de finíssima qualidade, diante daquela pessoa que está necessitando, uma pontualidade uma precisão tão grande que o ser humano jamais seria capaz de fazer, né? Com o avanço da tecnologia.
implantes e aí por diante. Né? Quantas pessoas morreram com doença de fora, que hoje as pessoas já sabem que doença é essa? Passou o vento e a pessoa morreu. Morreu de repente, o negócio tinha morte de repente, que é um negócio sério. Né? A pessoa, e assim por diante. Mas hoje em dia, a tecnologia está mais ou menos, mudou, né? Agora nas Escrituras descobriremos que às vezes se afirma que a doença é resultado do pecado, e em outros casos que não é culpa dos pais ou da pessoa que está enferma. Algumas doenças, no entanto, o texto deixa bem claro que as curas de Cristo são milagres, é ação de um ser superior em favor do doente, operando milagrosamente sobre o ser humano. Com isso, em mente, podemos entender que os atos da cura realizada por Cristo não eram atos mágicos e nem tratamentos medíocres contra algumas bactérias ou vírus que afetavam seus pacientes, mas sim atos sobrenaturais que só Cristo poderia resolver. Assim, quando vemos Jesus nos Evangelhos, devemos compreender que Ele é o curador por excelência, pois Ele está acima da medicina convencional ou alternativa. Ele pode curar qualquer doença e está além de qualquer procedimento conhecido. Agradecemos a Jesus Cristo por seu poder de cura. Nós sabemos o quanto Jesus foi eficaz nesse ponto de curar as pessoas. Quantas coisas Jesus não efetuou durante 3 anos e meio no seu ministério. E nós vimos aí que foi curas maravilhosas que Jesus praticou. No entanto, devido ao trabalho de Cristo como curador, durante seu ministério terreno, as missões cristãs enfatizavam fortemente o exemplo de Cristo na cura dos doentes. Assim, os hospitais, como os conhecemos hoje, surgiram como resultado do trabalho de Cristo e do trabalho dos cristãos, que imitaram o trabalho do bom samaritano. Quer dizer que os hospitais foi a origem do trabalho de Cristo e a origem do bom samaritano que cuidou daquele coitado que estava passando por necessidade. Como dissemos anteriormente, Jesus não era um médico no sentido de tratar paciente, mas operava milagres em favor daqueles que vinham até ele. No entanto, em alguma ocasião encontraremos ações que se assemelham à aplicação de certos remédios. Jesus ele falava com a sua palavra, ele curava as pessoas. Mas em algumas ocasiões Jesus usou alguns meios para que a pessoa pudesse ser curada. E uma dessas situações aconteceu no caso de um homem cego, em cujos olhos Jesus colocou um emplasto de barro. Em João 9, 6 e 7 está escrito: depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vai e lava-se no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou e voltou vendo. Nessa cena, podemos ver que Jesus realizou uma cura por meio do barro. Cristo poderia simplesmente ter dito: recupera a visão. Ele poderia voltar a enxergar. Tanto que com isso as pessoas começaram, a medicina começou a pesquisar, os pesquisadores começaram a pesquisar sobre o barro e descobriram que o barro tem muitas utilidades para as enfermidades.
Eu já vi até alguém falando, se você, a audição é algo sem volta, mas você colocar o barro, o plástico de barro no ouvido, você volta a ouvir, querido. Se você colocar o barro nos olhos, você volta a enxergar. E assim sucessivamente. A argila, eu sou testemunho disso, porque eu estava já com a operação marcada, com a cirurgia marcada em Léo. Eu comecei a usar a argila nessa clavícula aqui. E ficou mais curada do que aquele método tratou. Aqui você vê o defeito, mas aqui você não vê o defeito. Certo? Então, são coisas que aconteceu quando Jesus estava durante 3 anos e meio no seu ministério. O uso do barro por Cristo levou muito a estudar o poder dos diferentes agentes da natureza para aliviar a dor, curar certas doenças. Atualmente, existe a medicina alternativa que está ganhando terreno à medida que certos remédios naturais têm se mostrado eficazes. Além disso, muitos dos medicamentos atuais são feitos de plantas ou produtos químicos que imitam a função de determinados agentes da natureza. Ou seja, sobre esse milagre que Cristo realizou, tem expandido vários tipos de remédio, tirado da própria natureza e está curando as pessoas, sem precisar da gente se intoxicar com produtos químicos. Agora, há um aspecto muito importante que Jesus Cristo deixou à humanidade, a saber, o amor no tratamento dos doentes e enfermos. No tempo antigo havia tratamento e curas para diferentes doenças, mas o tratamento dos doentes não era adequado. Antes de Jesus, um judeu piedoso podia ajudar o doente, mas não ter pena dele. Está vendo aí como é que era que aconteciam as coisas? Pois era um castigo de Deus que o condenado devia aceitar. Esta mesmo, outrora, sugere que Jesus transformou a maneira de ver os doentes e até mesmo de que Jesus era visto como um médico judeu que se interessava pelos enfermos. Assim, aqueles que acreditavam em Jesus e se interessavam pela medicina e pela saúde, adotaram o príncipe médico da época, herdados da cultura grega e romana, mas acrescentaram o ingrediente do amor pelo paciente, que Jesus fazia tudo por amor. E sabe-se que na época romana os hospitais eram apenas para soldados e escravos, pois eles eram a mão de obra e os enviados. Ou seja, os hospitais eram para essas duas classes de pessoas. Os escravos, porque eles eram a mão de obra dos poderosos, e os soldados, porque iam arriscar a sua própria vida para defender a nação. Então, os hospitais eram determinados para esses dois grupos de pessoas. Especialmente as pessoas pobres. Cristo revolucionou esse conceito. Se interessou por todos e não apenas por um grupo específico de pessoas. Quando estava na casa da sogra de Pedro, muitos doentes foram até a casa onde Jesus estava, e ao cair da tarde trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com uma palavra expeliu os espíritos e curou a todos os que estavam doentes. Jesus ele não tinha acepção de pessoas. Ali levaram vários tipos de pessoas, de vários tipos de enfermidade. E diz a palavra de Deus que ao cair da tarde Jesus curou a todos. E é interessante que a salvação e saúde.
vimos que Jesus é um médico excelente, que trouxe a cura a todos aqueles que se voltavam a Ele. Contudo, há uma razão importante pelo qual Jesus curava. A cura era um sinônimo de salvação. Então vejamos bem, Jesus ele curava as pessoas. A cura é importante para a pessoa que está doente, é importante, né? Mas a salvação para aquela pessoa que está doente é muito mais importante. Porque Jesus, além de curar, ele dizia: vai, seus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Então a salvação de todas as pessoas que Jesus, para você ter a ideia, todas as pessoas que Jesus curou, hoje em dia não existe mais no nosso meio. Todas as pessoas que receberam a cura de Jesus, não existe mais no nosso meio. Todas as pessoas que Jesus ressuscitou, também não existe no nosso meio. Mas com certeza essas pessoas que Jesus curou e fez a cura completa na vida deles, ou seja, a tua fé te salvou, essas pessoas não estão aqui agora, mas um dia vai se apresentar diante do Rei do Universo. Então a cura para nós não é o primeiro toque para a nossa vida espiritual, mas a cura espiritual sim, essa permanece para sempre na vida de cada um de nós. Então nós precisamos saber disso aí, né? Quando chegou aquele homem, aquele coxo levado por 4 amigos, onde Jesus estava numa casa fazendo uma palestra, foi que Jesus falou para ele: olha, os teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus até foram contra esse homem, é Deus. Aí para confirmar, ele falou: olha, pega teu leite e anda. Pega teu leite, levanta-te e anda. Aquele homem saiu pulando de alegria e foi para a sua casa. Então, quando ele chegou naquela vila que aquela mulher tinha passado por 12 anos sofrendo de hemorragia de sangue, Jesus falou o que para ele? Para ela: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então vejamos bem, quando Jesus chegou e fez a cura ao cego de Jericó, Jesus falou a mesma coisa: vai, a tua fé te salvou. Sucessivamente. Essas pessoas, assim como cada um de nós, tem muitos motivos para Jesus falar: filho, a tua fé te salvou. Muitas vezes a gente vem para a igreja, uma semana de oração, não tem quase ninguém, mas a gente está firme na presença de Deus. Deus está sabendo da nossa vida, Deus está sabendo dos nossos esforços, Deus está sabendo a operação de cada um, que nós devemos fazer. Olha, não é tempo de brincar mais. O tempo está sendo remido, Jesus está voltando a qualquer momento. Até as grandes igrejas não estão assim, tão empenhadas. Pelo que a gente está vendo aí, se elas vão ver uma grande saca de batismo nesse meio do Calvário, como existia antigamente, a gente fica triste pensando que as nossas igrejas estão assim desse jeito? Não. A gente fica triste sim, mas não é só nossas igrejas que estão assim não. Igrejas grandes estão assim também. Igrejas em lugares grandes também estão assim. As pessoas estão mais entusiasmadas com as coisas do mundo. Ei, o tempo está findado, o tempo está remido. Hoje em dia, o tempo do fim é isso mesmo, é dificuldade, decepção. O povo sai egoísta, jactanciosos, arrogantes, mais amigos dos prazeres, que é amigo de Deus. As pessoas não querem compromisso mais com o Senhor. A nossa igreja de domingo deveria ser um dia que tinha mais culto. A gente fica até com vergonha, a gente convida uma pessoa para pregar lá no domingo, porque a gente fica pensando: você acha que esse irmão vai vir? Eu estava imaginando o Gilberto, assim, a gente vai pregar lá. Meu Deus do céu, quantos irmãos estão lá para assistir a pregação de Gilberto? A gente fica preocupado. Ontem tinha umas 8 pessoas lá, irmão? E aí, gente? Uma igreja que deveria ter pelo menos umas 18, porque tem mais de 20 dentro da igreja. E os outros foram para onde? Hoje, eu não sei. As pessoas eu deixei Valdeci e Maridete, eu sei que estão lá na igreja. Valdeci e Maridete, vai chegar lá, vai ter que encontrar a igreja fechada. Valdeci e Maridete ficou lá na igreja. Certo?
Mas a gente fica preocupado. E as visitas, se for uma visita, e aí, cadê os irmãos? A gente fica preocupado, né? Mas não vamos ficar tristes com isso que está acontecendo. Muitos são chamados, o que é que acontece? Poucos escolhidos. Que às vezes está à porta, irmãos. Nós sabemos que Jesus fez por nós. Nós sabemos. E às vezes Ele quer salvar todos. Mas infelizmente nem todos querem ser salvos. Eu vou ler aqui um pouco da conclusão, quando eu falei tudo isso aqui. A conclusão é o seguinte: aprendemos nesta ocasião que Jesus é nosso curador. Botar até o nome de Jesus de curador? Olha, hein, Jean? Botar até o nome de Jesus de curador? Ele era curador, porque ele fazia cura, né? Então, também entendemos que a obra de Cristo em favor dos doentes impactava tratá-los com amor e que levou o cristão de todas as épocas a seguirem seu exemplo na tentativa de garantir que os mais necessitados tenham acesso a serviços de saúde e acompanhado do amor cristão. Por fim, entendemos que a cura que Cristo oferece vai além da simples cura de uma doença, que é a cura espiritual. Cristo deseja nos curar completamente, a ponto de nos restaurar a imagem de Deus. Portanto, aproximemos-nos de Jesus, que com o seu sangue precioso abre a porta para a cura e a salvação plenas, eternas, porque sem Jesus não há cura real para a humanidade. Você quer ser totalmente curado? Amém. Você quer desfrutar da salvação? Amém. Entregue sua vida a Cristo, Ele restaurará hoje e por toda a eternidade a sua vida e a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então, é isso aí que nós devemos fazer: entregar a nossa vida ao Senhor. Reconhecer que Ele derramou sangue na cruz do Calvário, cada gota pelos teus pecados, cada gota de sangue saiu da sua fronte pelos pecados de cada um de nós. Nós possamos reconhecer isso e saber que vale a pena a gente fazer algum sacrifício para vir à casa do Senhor para adorar em espírito e em verdade.